Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Me chamo Luciano Laurentino e esse é Laurentino Invest, tá? Hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito das perspectivas econômicas para o ano de 2025, onde eu vou trazer algumas informações aqui que para você que investe vão ser muito relevantes. Um dos pontos que eu vou trazer aqui, e aí não tem como nós começarmos esse vídeo, não tem como nem falar sobre 2025 sem antes entendermos o que aconteceu em 2024 e o que foi o cenário econômico em 2024. A primeira informação que eu trago para vocês é relacionada ao dólar, e isso está na boca de todo mundo, muitos já estão sentindo o golpe do dólar, porque o dólar começou 2024 valendo ali em torno de 4,89, e hoje o dólar está 6,16 aproximadamente, 6,17 no momento que eu estou gravando esse vídeo, que representou aí uma alta de cerca de 26%, tá? Em relação ao quanto o dólar começou em 2024 e o quanto ele terminou. A gente está falando aí de uma taxa de juros que começou em 11,25, tá? 11,25, 11,75 em 2024 aproximadamente, tá? Dentro dessa margem. E hoje nós estamos falando que uma taxa de Selic, hoje uma taxa de juros, ela está na casa de 12,25. Então a gente teve um aumento. E isso foi sentido pelos brasileiros, tá? Ao longo do ano de 2024, que para muitos não foi um ano economicamente, tá? E aí eu não tô dizendo que as pessoas não prosperaram, mas foi um ano muito desafiador, porque com a taxa de juros mais alta, a gente tem uma dificuldade no crédito. E essa dificuldade, ela começa a se transformar em dificuldade no nosso poder aquisitivo, no nosso poder econômico. Nós vimos um cenário de inflação onde ele terminou acima da meta em 2024, tá? Terminou em 4,87, 4,71, mais ou menos, dentro dessa margem. E a média ali, o valor de limite, tá? Estipulado pelo governo é que tentasse atingir 3%. E aí 3%, tá? A inflação. Mas nós temos também um agravante, que a inflação, ela a meta dela é 3%, mas a gente tem ali uma margem de 1,5 ponto percentual de tolerância, tanto para cima quanto para baixo. E mesmo assim, a gente conseguiu, tá, terminar o cenário de 2024 acima dessa meta, onde o Banco Central, o presidente do Banco Central teve que enviar uma carta tentando justificar o porquê o Brasil terminou com a taxa de inflação acima da meta prometida, tá? Acima da tolerância, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, foi acima da tolerância. E o que isso vai refletir para a gente hoje? Hoje a gente vai ter um cenário em 2025 bem desafiador para o nosso governo, justamente na pauta econômica, porque o Brasil não anda bem. A realidade é que a gente economicamente não tem andado bem. O nosso déficit aumentou, tá? Aumentou aí a níveis de pandemia. Nós conseguimos enxergar alguns pontos que precisam ser melhorados. Para a gente que investe, nós vamos conseguir encontrar oportunidades e eu vou falar aqui no vídeo, tá? E vocês vão entender o porquê. Começando 2025, cenário de 2025, o dólar na casa dos R$6, projeções de Selic. Selic atual está 12,25 e aí a projeção de 2025, tá, pessoal? Entenda, tá? Projeção, tá? É algo que não é a verdade absoluta, não significa que isso vai acontecer. Talvez em 2025, no final de 2025 ou no início de 2026, eu venha fazer um overview desse vídeo aqui mesmo para poder ver os paralelos do que aconteceu, os resultados do que aconteceu com o que eu estou dizendo aqui. Mas o que nós temos de projeção para 2025 é uma taxa de Selic ali bem próxima, tá? De 15%, ou seja, a nossa taxa de juros pode aumentar. Ela não tem uma projeção otimista em relação à baixa da taxa de juros. A gente também tem uma projeção de IPCA que pode chegar até 5%, tá? Então é uma projeção de IPCA ainda acima do que foi, do que terminou, tá? 2024. Então a gente tem um cenário econômico bem desafiador. E o que isso vai implicar? E você pode dizer ou me perguntar, pô, Luciano, o que isso vai implicar na minha vida num cenário econômico? É simples, pessoal, isso aí é cálculo básico, tá? Se a gente tem um cenário de inflação aumentando de $1 superando aí em muito real, a gente vai ter com que a nossa moeda ela esteja desvalorizada. Se a nossa moeda está desvalorizada, se o real está desvalorizado, você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Ou seja, se anteriormente o arroz, eu vou botar um item básico aqui, que todo mundo vai conseguir entender essa analogia. Se o arroz custava R$20, o arroz vai custar 40. Você entende que é o mesmo produto, mas o valor dele teve uma alteração muito grande.
Isso significa inflação. E o mesmo vale para quando ela regride. Você precisa de menos dinheiro para poder comprar o mesmo produto. Então, a gente começa a ser atingido por isso. E não só nós, tá? Brasileiros, CPFs, tá? Pessoas físicas, conseguem sentir isso, mas também as pessoas jurídicas, os CNPJs. E aí a gente começa a ir para o lado das empresas, onde a gente investe. As empresas, normalmente, todas as empresas possuem dívidas, tá, galera? E algumas dessas dívidas, empréstimos para desenvolvimento, estão atrelados a alguns indexadores. Quais indexadores podem ser atrelados, Luciano? Vou botar um conhecidíssimo aqui que todo mundo vai conseguir entender. O CDI. CDI é uma taxa, tá? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa em que os bancos estipularam para fazer empréstimo entre os bancos, tá? E gera uma taxa de juros e esse juros ele é repassado. Vamos supor que um CNPJ, uma empresa, tá, de capital aberto, de capital na bolsa, por exemplo, tenha que fazer um endividamento para poder desenvolver um produto ou crescer, tá? Se ela atrelou esse valor ao CDI, a uma taxa de CDI ou IPCA, pode ser também, e esses itens, eles aumentam a sua proporção, a dívida dessas empresas aumentam por conta dos juros. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que o CDI, ele é bem próximo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, o CDI sobe juntinho, tá, pessoal? Vamos supor, se a taxa Selic chegar a 15, a gente vai ter um CDI de aproximadamente aí, tá, 14,8. Isso significa que se a empresa devia a uma taxa de 12,10, 12,12, 12,15, ela vai dever a uma taxa de 14,8, 14,9, tá? Podendo chegar a 15. Isso é preocupante. Porque se as empresas começam a dever isso, a nossa taxa de juros básica está aumentada, investidores externos começam a retirar dinheiro do Brasil. O dólar começa a subir e a gente vai entrar nesse cenário que nós estamos hoje. Quem estipula as metas de inflação? A meta de inflação é estipulada pelo grupo, tá, do Conselho Monetário Nacional, onde nós vamos ter o ministro da Economia, que hoje, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o Haddad. Nós vamos ter a ministra, tá, do Planejamento e Orçamento, que, se eu não estou enganado, é Simone Tebet, tá? E nós vamos ter o presidente do Banco Central participando dessa decisão, que atualmente é indicado também pelo governo, em vigência, tá? O governo em vigência faz a indicação do presidente do Banco Central. E atualmente foi Gabriel Galípolo, Galípolo, tá? Desculpa, Galípolo. Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo governo atual, tá? Que está governando o país em 2025, para a presidência do Banco Central. E essas são as cabeças pensantes. Então, assim, se é o governo que indica, o ministro da Economia ele é indicado pelo governo. O ministro do Planejamento e Orçamento é indicado pelo governo. E o presidente atual do Banco Central do Brasil ele é indicado pelo governo. Essas pessoas vão tentar fazer todo o esforço possível para atender essas demandas do governo. Então, isso faz você pensar se realmente a gente vai ter uma melhora na nossa economia ou se a gente ainda vai continuar patinando, porque do jeito que tá muito complicado. Agora, voltando para o cenário de investimento. Galera, o que pode impactar para a gente? Se a gente tem esses fatores como relevância, a gente vai ter uma grande oportunidade na renda variável, onde você vai ver muitas empresas que pagam bons dividendos, que são boas de se investir, a preços abaixo daquilo que elas realmente valem. Então você vai ver empresas descontadas, e muito descontadas, tá? Porque nós estamos operando próximo a níveis de pandemia, tá bom? E então está sendo pressionado. Justamente por conta desses fatores que eu disse. Fator de taxa de juros, fator de IPCA mais alto, insegurança na estabilidade econômica do país também. Isso conta muito, tá? Então esses fatores começam a se agrupar e formar um aglutinado de complicações para a renda variável. Tendo em vista isso, muitos também saem da renda variável, quem investe tá dentro do país, e começa a ir para a renda fixa. Por quê? A renda fixa vai trazer uma segurança maior nesse período. Porém, se você tem uma mentalidade de investir em renda variável, você consegue pegar e comprar boas empresas num período, num cenário não tão favorável. E aí, pessoal, é igual ir na feira, tá? Já viu quando você entra na feira, encontra fruta, legumes, verduras em promoção? Que às vezes custava R$10, o quilo está custando hoje R$7. Já é um desconto de 30% no valor. A gente encontra isso na bolsa também. Encontra tanto em ativos de ações mesmo,
quanto em fundos imobiliários. Você vai ver alguns fundos imobiliários bem descontados por conta desse pressionar que está acontecendo da economia. E se em 2024 continuar nessa situação, a gente vai ter muitos e muitos ativos, tá? Descontados. E aí, o que seria, para quem é de um perfil mais defensivo, qual é o melhor cenário, Luciano? Pô, melhor cenário, renda fixa. Tem pessoas que, eu quero ganhar na renda fixa, há uma taxa aí de, se a economia tá me dando a previsibilidade de taxa de juros a 15%, você vai pegar aí alguns ativos na casa de 16%. Por quê? As empresas ainda continuam pegando empréstimo. E às vezes para financiar esses empréstimos, junto ao público, a taxa que elas oferecem em títulos pré-fixados vão ser muito maiores. Por exemplo, se a economia tem uma estimativa de 15%, você vai ver algumas empresas oferecendo um CDB, por exemplo, de 16% a 17%, porque tem que ser mais atrativo do que o que eu tenho na economia, tá? Então, você precisa fazer essa análise para ver o que se enquadra melhor dentro daquilo que você tem de perspectiva para 2024. Eu estou trazendo aqui alguns dados e algumas informações para você conseguir se mapear, tá? Se situar dentro do cenário econômico, e aí você vai traçar o que é melhor para o seu bolso, para os seus investimentos, para aquilo que você tem de crença, daquilo que você acredita que possa vir a acontecer. Nada do que eu disse aqui é certeza do que vai acontecer, tudo é hipótese. Pode ser que no final, poxa, o Luciano aqui tenha falado para vocês e esteja a situação hipotética que eu levantei aqui possa ser correta. Mas pode ser que a situação hipotética que eu esteja levantando aqui venha o governo, impressiona todos nós, tá? E aí é melhor acreditar que eu vou ser impressionado do que eu ver meu país caindo e derrapando, porque eu não torço contra o meu país, tá? Infelizmente, o cenário econômico que a gente tem visto, por conta de algumas decisões dos nossos políticos que não estão sendo tão boas, não é tão favorável, mas eu tenho que acreditar que o meu país vai melhorar, tá, pessoal? Infelizmente, e aí, pra galera que tá vendo o vídeo, tá? Não sou a favor de governo A ou governo B, eu sou a favor do nosso país evoluir, porque é muito difícil. O brasileiro, ele trabalha muito, ele busca muito pelos sonhos. Nós somos um povo que trabalha muito e, infelizmente, a gente tem vivido num cenário econômico que não nos ajuda, não nos favorece a evoluir e a crescer, tá? É sempre pressionado, é sempre lutando muito para conseguir. E eu acredito que a gente consiga se desenvolver em situações melhores, em ambientes melhores, e num cenário econômico melhor a gente consegue conquistar isso, tá? Galera, isso é o que eu tenho de informação para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a perspectiva para 2025 em relação à nossa economia, em relação aos investimentos. Para quem quer investir em renda fixa, galera, começa a dar uma olhada. CDBs, LCI, LCA... Você vai ver que tem muita coisa atrativa, tá? E normalmente esses títulos são acima daquilo que o mercado tem para oferecer. Margem para isso é só vocês olharem a taxa Selic. Se a taxa Selic está 12,25, vocês vão ver que esses títulos vão oferecer algo a mais. Para quem quer se proteger da inflação, você vai ter também tesouro prefixado, tesouro IPCA, que é uma boa, tá? Para quem quer se proteger da inflação. Porque normalmente você vai pegar nesses cenários tesouro IPCA mais alguma coisa. Por exemplo, IPCA mais 8%, IPCA mais 7%. Você vai pegar. E esses são títulos raros, tá? Isso não acontece na economia com frequência, tá? Esses são ciclos. E vai ter ciclo onde o cenário vai estar muito ruim, mas também vai ter ciclo onde o cenário vai estar muito bom. E aí você consegue melhorar a sua rentabilidade. Pessoal, muito obrigado por ficar até o final. Valeu!